São poucos os profissionais que conseguem ter, com tão pouca idade, a metade da vida dedicada a uma profissão. Dos quase 40 anos, metade da vida dela é dedicada a cuidar dos outros. Durante a pandemia, a linha de frente para alguns era apenas uma figura, né? Para ela, era estar literalmente ali, colocando a mão na massa, ou melhor, nas massas, né? De quem precisava do apoio, do auxílio, para quem sabe voltar para casa, sem ao mesmo saber se ela voltaria para casa. Hoje, ela segue cuidando das pessoas, do pensamento, da cabeça, do bem-estar e, por que não, do espírito, já que também ela navega na sua espiritualidade. E eu sei disso, porque quem está hoje aqui para falar conosco, aproveitando o Janeiro Branco, é a coordenadora da saúde mental de Santana do Livramento, a enfermeira Iana Haas. Natural de Rio Pardo, rosariense, santamarense, santacruzense ou santanense. Iana, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigado pelo convite. De todas as cidades aí, eu carrego um pouquinho da história com cada uma delas. Multibandeiras, né? Multi. Hoje santanense, né? Há 18 anos aqui, acho que mais santanense agora. Qual é o tamanho desse desafio, Iana? Depois de tanto tempo formada e com as dificuldades do começo da carreira, imaginava esse desafio de ter passado por essas etapas, uma Covid pela frente, as dificuldades do começo da carreira, chegar numa cidade que tu não conhecia ninguém, currículo embaixo do braço para tentar começar uma carreira, daqui a pouco, pum, toma que o filho é teu, ou os filhos são teus, né? Tu tinha noção disso no começo da tua carreira? Ou tu queria isso, de fato e de direito? Olha, quando eu comecei minha carreira, não imaginava que eu ia viver metade do que eu já vivi e experiências que eu já vivi. E aprendizados também, né, Cleiser? Porque quando a gente tem 20 anos, a gente não imagina nada da vida da gente. Eu acho que a juventude não nos permite mensurar isso, o que hoje, com quase 40 anos, eu mensuro, né? E eu olho pra trás e eu penso, caramba. E aí eu, às vezes, não lembro das coisas que eu fiz e alguém vem e me diz assim, lembra quando tu tava... E eu, nossa, eu fiz isso. E isso que é o que mais me chama a atenção, assim. Eu acho que de tudo, eu não me imaginava na saúde mental, até porque quando eu fazia faculdade, uma das experiências que mais me impressionaram foi o trabalho na saúde mental. Até porque há 20 anos atrás não se tinha o trabalho que se tem hoje em saúde mental. Evoluiu muito, né, ao longo dos anos. Existe luta antimanicomial e tudo mais que a gente vem lutando por isso. Então me impressionou muito na época, assim, como era. E eu pensava muito sobre isso. Eu digo, é uma das últimas coisas que eu vou trabalhar, eu acho, porque era algo muito que mexia muito e mexe muito com a gente. Na época, com 18, 19 anos, menos ainda que eu imaginava um dia coordenar um serviço tão importante, né, que é um serviço de saúde mental. Eu pensava pronto-socorro, pensava urgência e emergência, isso foi uma coisa que sempre me cativou muito. E quando eu trabalhei na urgência e emergência, esses dias eu ainda encontrei uma colega, foi sábado até, encontrei uma colega e ela, volta, a gente sente falta. Eu digo, não, nem me tenta, porque é uma das minhas paixões, é a urgência e emergência, assim, é algo que mexe bastante comigo, porque é tudo diferente todos os dias, nunca é a mesma coisa. E é só quem tá lá, assim, pra explicar a sensação daquela adrenalina correndo quando toca ambulância, sirene, e brigada militar, e até jornalista, e as pessoas reclamando lá de fora, e pode até me chamar assim, dizer, mas meu Deus, ela gosta disso. Gosto. Eu só saí por uma questão de saúde mental, né, de sobrecarga de trabalho. Eu tava já 8 horas na prefeitura, e eu fazia mais plantão de 12 horas na Santa Casa, então isso... Eu precisava ficar com meus filhos um pouco também, então Sim. Foi uma decisão bem difícil para mim pedir demissão da Santa Casa na época, mas foi necessário, mas eu sinto muita falta. Nesse meio tempo, antes da gente chegar, e de tu, obviamente, chegar na saúde mental e na coordenação desse serviço, e ter passado pelos plantões no pronto-socorro, tu enfrentou diretamente ali uma Covid-19, coordenando o ambulatório da Covid e Livramento. A gente perdeu mais quase 300 santanenses, foram 290, se não me falha a memória. 282 ou 72, foi algo algo assim. É um número assim. bastante alto, né? Nem todos passaram pelo ambulatório, mas muitos provavelmente devem ter passado por lá, né? Alguns devem ter passado por lá.
Como é que era, Iana, lidar com essas pessoas no auge da pandemia? Como é que era ter que lidar e enxergar alguém e dizer, olha, o teu teste deu positivo. Antes da vacina, quando as pessoas ainda não sabiam que haveria uma luz no fim do túnel. Como é que foi aquele momento lá para vocês? Ai, a parte mais marcante para mim, assim, foi quando... Porque eu fazia 7 meses que eu havia sido nomeada como servidora pública. Eu estava trabalhando em uma unidade de saúde, coordenando já. E me chamaram, o secretário me chamou e disse, eu tenho que conversar contigo. Eu já imaginava o que era, porque já estava nos jornais, já estava em tudo. Uhum. E ele me chamou para dizer que eu ia ser a enfermeira que ia fazer as coletas na rua. A minha filha tinha 1 ano de idade, meu filho tinha 3. Eu me dei um desespero tão grande, porque eu pensei, e agora? Mas olhei para o secretário e digo, eu tenho opção? E ele me olhou, não. Eu digo, então tá. Bom, então tá. Só que aí eu cheguei em casa e na época eu era casada com o pai dos meus filhos ainda e uma coisa que me chamou a atenção assim, e não esqueço, e ele também deve lembrar, que ele me olhou e disse assim, que profissão cretina essa tua, né? Que te coloca numa situação que tu vai deixar os teus filhos em casa pra viver algo que nem tu sabe o que é. Naquele momento era, né? E eu sentei no pátio da minha casa lá e fiquei horas e horas assim pensando, será que ele tá certo, né? E aí eu fui fazer as primeiras 3 coletas do município. E aí tinha aquela coisa muito assim... Ai, e aquela roupa, e essas especulações, né? Quem eram as pessoas, e a gente tentava manter no máximo sigilo, porque em respeito às pessoas que também, né, se tinha, era algo novo para todo mundo. Então a especulação era o que mais nos atrapalhava na época. Meio que a gente vivia como uns criminosos para conseguir chegar até as casas sem que houvesse especulação. A gente teve um caso aqui na Avenida Sarandi. Quando eu digo aqui, fronteira, né? Uhum. Que a estupidez chegou tomou um formato tamanho durante a pandemia. E nesse caso, estupidez mesmo, né? Que alguém resolveu chegar numa casa e colocou um cartaz na porta de uma casa. Sim, eu recordo disso. Alertando para que ninguém se aproximasse daquela casa. Uma coisa pavorosa, né? Muito. Foram coisas assim que o ser humano se mostrou de maneiras muito diferentes e muito negativas. E aí eu fui fazer as 3 primeiras coletas, né? E aí fiz as primeiras 3 coletas. Eu trabalhava com uma colega, a colega da vigilância, a Gabriela Formoso. E a Gabriela era quem cuidava primeiramente daqueles testes, como ela coordenava a vigilância, então era tudo muito novo para ela nesse sentido, para nós duas, né? Fomos muito parceiras no começo ali, até a gente se desvincular e eu coordenar diretamente quando a outra secretária que entrou me determinou. E aí chegou os testes dias depois e a curiosidade era para saber o que tinha dado, né? E eu era tão nervosa porque eu pensava, se deu positivo, cara, eu entrei na casa de pessoas positivas. E aí, para minha surpresa, os 3 que eu coletei, os 3 eram positivos. E aí a cabeça dá um nó. E aí eu fiquei, assim, fora a pressão, o que mais me decepcionou na época foi uma situação que eu vivi com uma colega também, uma enfermeira, que numa reunião, né, de equipe, ela citou que eu era contaminada. Aquilo me doeu tanto, porque eu me levantei da reunião porque eu pensei, poxa, tá todo mundo indo para casa, né, fazer a sua rotina, e eu tô indo até 11, meia-noite, e é essa consideração que uma colega tem, né, de fazer uma exposição dessa numa reunião, enfim. E na verdade não estava contaminada coisa nenhuma, não tinha contaminado ninguém, enfim. Teve Covid? Tive, mas eu fui assintomática, né? Eu não senti nada e descobri porque a gente chegou os testes, quando chegou aqueles testes rápidos que todo mundo enlouqueceu, que queria aqueles testes, nós fomos testar uma na outra, eu e a Gabriela, e ela foi fazer o teste e me apareceu. Aí me afastei, fiz, mas já era anticorpos, não era nem, não estava nem ativo. E a minha família teve, e eu fiquei em isolamento as 2 vezes que pegaram, e eu não tive. Fiz todos e não tive. No ambulatório... Também não tive. Parece na minha casa ninguém teve. No ambulatório alguns servidores tiveram, porque nós éramos uma equipe grande, né? E alguns tiveram, eventualmente, né? E muitos não se contaminaram e muitos acabaram se contaminando, que acontecia muito
corriqueiramente. O que mais também, assim, eu juro que assim, a gente não tem que sentir raiva, né? Mas eu tinha uma raiva tão grande de pessoas que não obedeciam às regras de isolamento, depois iam lá no isolamento, no ambulatório, brigar com a gente e xingar a gente. Acontecia Isso aconteceu muito, né? Figuras públicas faziam isso, né? E enfrentar tudo isso com toda a educação e maestria, eu acho que foi o maior desafio. Doeu bastante não ter sábado, não ter domingo, não ter feriado, né? Tá aí os secretários que nos acompanharam ao longo da jornada, que a gente mudou de secretários para ajudar, né? E a gente não tinha isso. As minhas férias foram canceladas. E foi bem difícil, assim. Mas foi uma experiência única. Eu acho que eu espero não precisar viver outra, porque amadureci muito como profissional, porque a gente viu o desespero dos outros colegas e tu ter que lidar com o teu interior, o teu medo, e tu lidar com o medo do teu colega e tentar acalmar o teu colega, era muito difícil. E eu ainda, para completar, ainda estava no controle da infecção hospitalar da Santa Casa, nessa mesma época ali no começo. E aí era plano de contingência, era o desespero dos técnicos da enfermagem da Santa Casa, mais a falta de materiais, que faltou material no Brasil inteiro, no mundo inteiro, e a gente lidava com isso também. Então foi uma experiência única, assim. Eu acho que quem viveu tem muito, muito para contar. Não sou só eu, acho que quem passou por isso tem muito para contar e carrega sequelas disso tudo, né? Positivas e negativas. E as pessoas adoeceram fisicamente, por óbvio, né, naquele período, mas adoeceram muito e algumas até mais mentalmente, né? Ah, com certeza. Aproveito para linkar uma coisa a outra. Algumas pessoas que acabaram desenvolvendo ou deixando transparecer um pouco mais as suas questões psicológicas, tu acha que isso afunilou a partir da pandemia? As pessoas adoeceram mais mentalmente a partir da pandemia, mesmo aquelas que não tiveram Covid e que não conviveram com alguém que teve e que não perderam alguém que teve. Porque teve muita gente que não perdeu ninguém que teve Covid, né? Que não conviveu, que não viu de perto aquilo que vocês viveram. Teve gente que viu o pior da pandemia, por óbvio, né? De um dia tá pai, mãe, irmãos, e no outro ninguém, né? Sim. A Covid adoeceu mais as pessoas mentalmente, Ana? Sabe que a gente conversa muito sobre isso, e agora converso ainda mais porque eu convivo com mais profissionais. E essa semana a gente conversava lá na questão do álcool e drogas, da infância e adolescência e os adultos ali nos 3 CAPs, né? No âmbito dos 3 CAPs. E é unânime, assim, a opinião das equipes em relação ao aumento gradativo. Aí, quando a gente fala em transtorno mental adulto, a gente fala de depressão grave, né? A gente fala de ansiedade generalizada, que aumentou bastante. Nas crianças, a gente fala do uso excessivo de telas, e aí cada vez mais, né, ansiedade nas crianças e até mesmo depressão nos adolescentes, tentativas de suicídio, automutilação. Aí a gente vem para álcool e drogas e aí a mesma situação, muita gente acabou, né, evoluindo ainda mais para o uso de álcool e drogas porque fechou a empresa, perdeu emprego. É uma outra pandemia. E a gente vem com uma pandemia em saúde mental, acredito eu, não querendo assustar, mas obrigada. Mas para chamar a atenção de todo mundo, até a gente conversava essa semana, eu ainda disse para os guris, a gente não pode deixar passar o janeiro branco em branco, porque a saúde mental, às vezes, ela só é procurada, só é lembrada quando alguém tem algo na família, ou quando é para olhar uma rede social, ou porque acha bonito, porque tem muito modismo na saúde mental também, eu vejo isso muito. E a gente chama atenção hoje porque as pessoas estão adoecendo e adoecendo gravemente. É algo assim, a depressão é uma coisa séria, ela não é frescura. A ansiedade é uma coisa séria. A drogadição vive um preconceito muito grande de um termo bastante esdrúxulo, assim, que eu não gosto de usar, mas para dinamizar, que é o bêbado, é o drogado. E todas essas pessoas, elas carregam uma história, né? Elas não estão ali ao acaso, né? Ninguém se envolveu com a droga ou com o álcool porque sim, né? E se a gente pensar uma coisa que o colega fala bastante lá na AD, que a gente fala na questão do uso de substâncias, mas a gente, nas festas de final de ano, todo mundo bebe. Os adolescentes acham que tem que beber até cair.
E não só os adolescentes, tem muito adulto que pensa isso. E aí a gente está falando do bêbado lá na praça, mas a gente não olha para a sociedade e que a sociedade se comporta às vezes dessa maneira, né? E é muito, muito importante a gente falar cada vez mais em saúde mental do modo mais preventivo, né? Trabalhar nas escolas, desenvolver ações com as escolas, conversar com as crianças, conversar com os adolescentes. E eu vou mais longe, eu sempre debato isso e é uma coisa que eu quero para 2026 com o pessoal dos CAPs, é ir na essência, no começo, é na criança. A gente é um adulto que já foi criança. Tudo que a gente viveu, passou, desenvolveu, tem muito a ver com transtorno mental. Então tem muita depressão, muita ansiedade que a gente vai fazer as terapias e vai fazer os tratamentos e vai desenvolvendo e vai evoluindo com o paciente, vai percebendo que está lá na infância. Por exemplo? Traumas infantis, né? Uma convivência com o pai, a falta de amor ou o excesso de, né? Um exemplo bem típico da drogadição, por exemplo, né? Que o envolvimento com drogas é multifatorial. Não existe uma causa específica. Ah, foi por falta de laço, como tem gente que gosta de dizer. Ah, sim. Né? Esse é o mais comum, né? Mas das pessoas dizerem, né? Basicamente, é a falta de, o excesso de. Pais ausentes suprem a sua ausência com presentes. Já vamos para o contrário. Pais muito presentes, mas que não são de fato com tempo de qualidade, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que precisa trabalhar, que precisa se sustentar, que precisa pagar boleto, que precisa vencer na vida, que precisa, né? A gente sabe de tudo isso. Competição, né? A gente está num mercado bastante competitivo. Falo na enfermagem, quando eu fiz enfermagem, nós tínhamos uma geração de enfermeiros. Hoje a gente tem uma geração de enfermeiros totalmente diferente. E o comportamento também é bem diferente. Mas voltando para a questão da... A gente vem numa constante aí, e esse trabalho de conhecer essa criança, de perceber esse desenvolvimento com tempo de qualidade. Eu não preciso deixar de trabalhar, né? Ah, mas eu trabalho, às vezes a gente escuta, mas eu trabalho 8, 10 horas por dia. Como é que tu quer que eu dê atenção pro meu filho? Mas não é o tempo, não é a quantidade. É o que tu faz quando tu estás. É a qualidade. Né? Às vezes são 20 minutos que tu parou para ouvir, para ver o desenho, para elogiar, para dizer o quão bonito é, né? Por exemplo. Isso é qualidade. De nada adianta tu permanecer 6 horas do lado do teu filho, mexendo no celular junto com ele. Como é que a gente faz para... Porque isso é trabalho de médio e longo prazo, por óbvio, com certeza. Né? Para que a gente não tenha os adultos ou os adolescentes adoecidos, né? Daqui a 10 anos. Tem crianças aí com 6, 7 anos, daqui a 10 anos tem 16. Então daqui a 10 anos, como é que a gente faz para que essas crianças que têm hoje 6, 7, 5 não adoeçam? Como é que a gente lida com esse pai, essa mãe, essa avó hoje? Porque não tem programa para isso. Não tem... Eu estou ouvindo isso agora aqui, da tua observação, da tua experiência, mas a gente não tem um programa específico para isso, né? Nem do Estado, nem do município, nem da União, enfim, não há isso. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente tira isso do campo da observação, transforma em proposta e implementa em prática? Porque é trabalho de longuíssimo prazo, né? Assim. Embora seja necessário. Como é que a gente faz isso? Existe uma cobrança Imagina aí. que isso seja possível? Impossível não é, né? Desafiador. A Organização Mundial de Saúde, né, estabeleceu aí, até 2019, um enfoque maior na saúde mental. Então, já começamos bem, né? Mas acredito que mudanças de hábito são muito necessárias. E isso começa na população. Não é do CAPS para fora. Não, o CAPS é a resposta, né? É de fora para dentro. Sim. Por isso que falar sobre saúde mental, eu insisto tanto nisso, porque é conversando e botando a comunidade para pensar, os empresários para pensar, a sociedade para pensar sobre isso, é que a gente vai mudar alguma realidade. Porque é mudança de comportamento, é uma alimentação saudável, é exercício físico, é ser presença, é amor, é cuidado, né? Isso vai fazer mudar alguma realidade.
Ah, mas a Ana tá sonhando, a gente vive uma sociedade totalmente diferente. Mas o amor, o respeito e o cuidado nunca vai mudar, né? Isso é interno na família. É construir, a gente tem constituições de família muito diferentes, temos pai, mãe, vó que cria os netos. Isso não importa. Não importa a constituição familiar. Importa o que é dado de estrutura enquanto estrutura familiar. O que está sendo dado da estrutura? Ah, mas eu tenho dificuldades financeiras, é uma família precária socialmente. Aí está o papel da assistência social, aí está o papel da educação e aí está o papel da saúde. Né? Subsidiar e dar essa Tu acha que é estrutura. papel do Estado dar essa estrutura? Do Estado como um todo dar essa estrutura? Quando eu digo Estado, não é o Estado do Rio Grande do Sul, o governo. O Estado, né? É um papel do Estado trabalhar isso e dar essa estrutura, dar esse suporte. É necessário, sim, políticas públicas, sim, focadas nisso. Existem algumas, né, na assistência social, mas eu acho que tem que ter um enfoque muito maior na saúde mental. Eu brigo bastante por isso. São coisas básicas, né? Como falar sobre. A gente vê se falando muito hipertenso, diabético, faça exercício físico para não ficar com a glicose alta, né? Mas a gente não vê alguém falando assim, faz exercício físico para cuidar da saúde mental, porque faça terapia, procure um psicólogo, né? Nem tudo é no CAPS, por exemplo, também, né? Que existe uma cultura muito grande de que... Tem uma pecha, né? Não, lá é lugar para louco. Não, exatamente. Né? Então, desconstruir um pouco desses estigmas também de que quando se fala em saúde mental, a gente tem que falar de manicômio. Tem pessoas que pensam ainda na internação. Esses dias um paciente ainda disse, mas eu não vou botar camisa de força. E eu digo, mas... isso não existe mais. Então, imagina, ainda se tem, né, essa cultura que existe uma política pública que faz 20 anos que ela foi instalada e não foi atualizada, né? Então, faz falta ainda o enfoque, né? A gente conversa muito com a coordenação da regional aqui e tudo mais, e eu sempre estou debatendo com ela, eu digo, quando que a gente vai ter, para começo assim da conversa, treinamentos em saúde mental, preparar os profissionais para trabalhar nessa área, porque nem todo mundo está preparado para trabalhar nessa área. É diferente da Covid, que a gente teve que enfrentar sem treinamento algum. Todo mundo teve que aprender sozinho, né? Todo mundo entrou no barco e seja o que Deus quiser. Mas a gente está falando de luta antimanicomial há 20 anos. Né? Então tá na hora. Não adianta, porque no papel, assim, na política, é tudo muito lindo. Né? Falar sobre saúde mental é muito bonito. Mas o que de fato a gente executa no dia a dia, o que as pessoas fazem de fato, porque existe uma cobrança muito grande em cima da saúde, né? E tem que existir cobrança de outros lados, de outros meios também, né? Cobrança no sentido positivo. Sim, o que está sendo feito, né? Enquanto educação, o que está sendo feito enquanto assistência. Aqui no nosso município, a assistência social trabalha muito, muito com a gente e a gente fala muito sobre isso. Né, que a gente tem que evoluir, mas é uma coisa municipal, né? Eu acho que a coisa tem que ser mais ampla, né? Tem que ser estatal mesmo, né? Tem que ser visto assim de cima para baixo. Eu concordo. Por isso que eu acho que eu perguntei, mas a minha resposta seria papel do Estado, né? Como um todo, para que esse trabalho macro se dê e a longuíssimo prazo, para ultrapassar 1, 2 gerações, talvez, para que lá na terceira se consiga ter um resultado. A exemplo que se teve, por exemplo, com a utilização do cinto de segurança, né, que as pessoas não usavam simplesmente cinto de segurança. Capacete para andar de moto. As pessoas andavam sem azar, né? Então foi preciso passar por uma geração inteira, né? 2, para que hoje o camarada entre no carro, ponha o cinto, suba na moto e ponha o capacete. E a gente ainda vai ver gente sem cinto e ainda a gente vai ver gente sem capacete. Continua, até hoje, né? Mas num número muito menor, né? Porque a ampla maioria entendeu que é necessário, né? Claro. Que é necessário. Qual é o perfil do santanense que está adoecido mentalmente, Iana? É possível classificar isso? Ou é tão difícil ao ponto da resposta ser aquela óbvia? Não, ele está em todas as classes, está em todos os bairros, está em todos os lugares. Está em todas as classes, todos os bairros. Não tem nicho assim específico, mas me chama a atenção o trabalhar, né? A faixa etária aí. Santanense. O trabalhador informal, do informal ao formal, mas a ausência de vínculo empregatício efetivo, empresas aí que facilmente demitem,
né? Isso deixa muitas pessoas adoecidas. Ansiedade. Uhum. Essa rotatividade provoca ansiedade. Provoca ansiedade e depressão, né? A gente tem aí uma ausência de, como é que eu vou dizer, estrutura, assim, para que tu entre no teu trabalho e tu pense, eu vou durar aqui, né? Vou construir uma carreira aqui dentro. Eu vejo que há uma necessidade muito grande disso. Eu vejo uma rotatividade muito grande pelo a forma como é o comércio aqui, né? A gente tem muito supermercado. Entendi. Então, eu não sei qual é a política dos supermercados, mas eu noto, assim, que o público adolescente trabalha bastante, isso eu acho legal. Mas o adolescente ele tem um perfil diferente. Ele quer trabalhar, mas ele também acha um saco, às vezes, trabalhar, alguns. E aí a estrutura... Porque ele não tem boleto para pagar. Né? Volto lá na estrutura familiar de novo, né? E a gente vê um público trabalhador expressivamente adoecido por patrões abusivos, né? A gente vê relações de trabalho bem delicadas aí. E o autônomo também, né? E temos o público, claro, o vulnerável, o extremamente vulnerável. É uma cidade que ainda tem um público bem vulnerável, de pobreza bastante importante, e esse público também acaba se direcionando para lá. E essa turma toda acaba caindo lá. Mas de maneira geral, não tem um público específico, assim, vamos dizer, é o rico, é o pobre, não. É todas as cores, né? O que mais chama atenção é esse público trabalhador aí, que tem aumentado significativamente por relações. E outra coisa que me chamou a atenção, que vem se comportando no ano de 2025, que se apresentou bastante, foi as relações conjugais. A dificuldade do enfrentamento nas relações conjugais. A violência doméstica, né? As mulheres procurando serviço por quadros depressivos graves, pela situação de violência e não conseguir sair daquele relacionamento tóxico. Porque aí uma coisa que me chama a atenção é que as mulheres, ao invés de elas apoiarem as outras mulheres, elas julgam, né? A sociedade é muito julgadora. Nenhuma mulher está numa situação assim porque quer, né? A gente ouve muitas histórias ali e a gente vê o quão é difícil sair de um relacionamento assim. Às vezes é porque o cara é filha da mãe, mas sustenta a casa, subsidia tudo para os filhos dela. Ela não tem para onde ir, e ela não tem um trabalho, ela não estudou. E aí o que ela faz? Quem dá de comer para os filhos dela? Muitas vezes a família se voltou contra ela porque ela está naquele relacionamento, né? E aí evolui para uma depressão mais grave. Tem esse público e tem um público masculino também procurando serviço por evoluir para uma depressão grave por não conseguir enfrentar o término do relacionamento. Foi algo que me chamou muita atenção em 2025. Teve muita procura. Quando tu fala que te nesses chamou a dois atenção, sentidos. assim, vamos dar um chute, um chutômetro. Quantos casos? No chutômetro, assim. Nesse caso Olha, de específico. 30 a 50 casos, assim. É muito, né? Dá muito mais que um por mês. É muito. Me chamou a atenção muito expressivamente. E o público adolescente, eu não trabalhei esse ano diretamente porque eu estava até então no CAPS 1, mas a colega que trabalha ali comentava essa semana a alimentação, né, mudou muito. A gente tem uns alimentos aí muito processados, né, que ela fala com mais propriedade porque ela é nutricionista. Mas, e a questão da tecnologia, né? A gente vê aí no Instagram os filtros, tudo muito lindo, muito bonito. Aqui fora, completamente né? diferente. E os adolescentes querem aquele mundo imaginário, querem aquilo que está ali, né? E não sabem lidar com a frustração de que tu não é aquilo ali. E que tu não precisa ser, na verdade, né? Mas as frustrações dos adolescentes são algo que trazem a depressão e a tentativa de suicídio muito em alta. Né? Vocês lidam muito com essa questão das tentativas de suicídio, né? Sim. Quantas tentativas por mês chegam ao conhecimento de vocês? Aí é que está a grande questão. A gente não tem um número preciso porque... A tentativa, por óbvio, é até natural que a tentativa não chegue ao conhecimento na maioria dos casos. Mas aqueles que chegam, assim, são quantos mais ou menos? Olha, que aí é o extremo, né? Nós estamos falando do extremo. A gente está falando do extremo. Muitas vezes eles chegam até o pronto-socorro, porque a situação já se agravou, né? E eles são liberados depois da estabilização e eles não procuram o nosso serviço. A gente tem que fazer uma busca ativa, ir atrás, e muitas vezes a gente não consegue localizar. Ou eles ficam daí no serviço, não vão porque melhoraram, enfim.
E a gente tem aquele público que não vai até o pronto-socorro, né? Que não procura, que gerencia ali mesmo, ou acontece, né, o pior, Sim. que a gente sabe, infelizmente, Uhum. ou ainda vai ter aquele público que inicia o tratamento e para. A gente tem uma demanda aí bem importante. São poucos os casos, assim, que é uma coisa interessante da gente comentar, que evoluem o seu tratamento conosco, né? A gente tem que estar insistivamente atrás para que se faça o tratamento. A gente liga, a gente entra em contato com as unidades de saúde, faz esse link, né, para tentar aproximar do território, tudo mais, e é uma grande dificuldade. E a gente tem tido aí, a cada mês, assim, mais ou menos uns 3 casos. Isso é o que chega até nós, né? Então, é bem, bem importante. Hoje vocês têm, em média, quantas pessoas em atendimento entre os CAPs? Assim, cadastrados. Esse atendimento é muito, mas que vocês têm lá, são quantos santanenses hoje? O CAPS 1 está chegando a 4 mil cadastros. Essa semana a gente se mudou, né, na mudança, e a gente pegou prontuário, revisou prontuário, aproveitou para fazer todo esse levantamento. A gente tem quase 4 mil cadastros. No CAPS 1. No CAPS 1. E inúmeras pessoas que não procuram o serviço há mais de 5 anos. A gente fez esse levantamento também. E tem aí 1.500, 1.800 pessoas, mais ou menos, que não procuram o serviço há mais de 5 anos. Dentro desses 4 mil ou além? Dentro desses 4 mil. É muito. É muita gente. E lá no CAPS AD, a gente tem aí 2 mil cadastros, mais ou menos. Os guris fizeram o mesmo levantamento e ficou aí em torno de uns 800, 900 pacientes ativos. Mas o público do CAPS AD é um público totalmente diferente, né? Bem específico, bem peculiar, porque às vezes eles procuram 1 ou 2 vezes serviço e pela questão da própria drogadição acaba não retornando. Não é que nem, não tem essa evolução que nem no outro. E o CAPS infantil é um CAPS muito, muito jovem, né? É um brinco que eu digo que é um bebê, né? Recém-nasceu, mas já tem mais de 1.000 cadastros. Esses, a maioria, ativos, por óbvio. Ativos, tá? As gurias você vê ainda de cabelo em pé, mas a gente tem aí, né, um público infantil bem expressivo. As gurias fazem ali, é um serviço que está em evolução, tá crescendo, vai sofrer uma inauguração, dando tudo certo. Ou seja, Ana, cadastrados, conhecidos, de uma população de mais de 80 mil habitantes, a gente tem 10%. Quase 10%. Quase 10% dessa população adoecida mentalmente. Cadastrada pelo menos, né? Cadastrada pelo menos, né? Que já procurou o serviço. E a gente se preocupa porque a gente espera, eu não espero que vai diminuir. Eu espero que ao longo dos próximos anos a gente vai ter um aumento disso aí. Provavelmente. Né? E é um trabalho desafiador não tu conter isso, porque não existe uma contenção na saúde mental, mas é desafiador pensar estratégias para que as pessoas tenham acesso aos serviços de maneiras mais dinâmicas possíveis, que não precisem tão somente dos CAPs, né? Que possam acessar um serviço de saúde lá na ponta, na atenção básica, e consiga receber um acolhimento, muitas vezes consiga fazer o seu tratamento no seu território, né? Se piorar, ser encaminhado para nós, enfim, né? Que as pessoas pensem em prevenção, pensem, né? Esse seria o ideal, né? Esse é o sonho, né? Que a gente tem que estar aí nesses 10 anos que tu fala. Esse mês fala-se muito, obviamente não necessariamente tem que se ter um mês para falar sobre, eu acho que não, eu acho que o janeiro branco, setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul, junho laranja, dezembro laranja, enfim, cada mês tem uma cor. Eu acho, CPF, que não necessariamente é preciso ter um mês específico para isso, ainda mais quando se trata da questão da saúde mental. A gente tem uma regra no jornalismo que a gente não divulga os casos de suicídio, né? Isso está comprovado estatisticamente que não se reporta, não se noticia. Evidentemente, a exceção da exceção, Getúlio Vargas, que era presidente, o cara cometeu suicídio. Bom, é a exceção, né? O cara era uma figura, imaginando que isso fosse hoje, né? Sim. Mas fora isso, não. Porque a estatística comprova que há uma tendência de aumento, porque o ser humano ele é assim, né? É incompreensível algumas coisas, né? Eu acho que isso é preciso falar sobre, respeitando essa regra, mas para que as pessoas entendam que isso acontece. E muito, há poucos dias, na cidade, infelizmente, aconteceu de novo. Vocês têm esse entendimento que é preciso falar mais e a regra geral hoje
da coordenação de saúde mental no município é falar mais sobre o tema, abrir o tema para que as pessoas se apropriem da informação e entendam? Quando eu sentei com os guris, os coordenadores dos CAPs, a primeira coisa que eu disse para eles foi a seguinte: nós vamos nos unir. Nós não vamos trabalhar separados. Nós vamos trabalhar juntos. Não existe falar em saúde mental sem falar desde a infância até a vida adulta. Muitas vezes o uso da droga vai evoluir para uma depressão, a depressão vai evoluir para o contato da droga. Então, primeiro de tudo é trabalhar junto. Até porque a gente enriquece muito mais. Imagina 3 equipes com vários profissionais. A gente enriquece muito mais nesse sentido. E a segunda proposta é literalmente encher de tanto falar sobre saúde mental. Importante. Né? Porque a gente vem para as redes sociais e muita gente critica, os CAPs querem se aparecer, querem divulgar o trabalho. Não, a gente não quer divulgar o trabalho. O nosso trabalho está sendo feito. A gente quer mostrar para que as pessoas, a população, saiba o que é feito lá dentro. O que é o CAPs de fato? Se precisar, tá lá. O CAPs não é um ambulatório. O CAPs é um centro de atenção. Né? Muitas pessoas veem os CAPs como ambulatórios, onde tem um psiquiatra, um profissional da enfermagem e o psicólogo, e eu vou fazer aquilo ali, vou ali, me atendo, pego meu medicamento e vou embora. Isto seria um ambulatório de saúde mental. Mas não é isso. O Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, é muito além disso. Muito pelo contrário, é essa desconstrução que a gente quer fazer. Né? Porque se for para pegar um medicamento e fazer um atendimento breve, isso pode ser feito lá na atenção básica. Né? Quem tem que trabalhar multifatorial, multiprofissional, sim, é o CAPs. Mas aí com grupos terapêuticos, com propostas individuais e coletivas. Esse é o nosso trabalho. Mas a população não conhece esse nosso trabalho. A população conhece o psiquiatra, o psicólogo e a enfermagem. E tá tudo certo, porque eles não têm obrigação de saber se a gente não mostrar o que de fato é feito. Né? Ainda hoje o pessoal do AD, eu conversava com eles de guris de Janeiro Branco. O que nós vamos fazer? O que vocês têm de proposta? Nós vamos fazer uma coisa diferente. Vamos colocar os usuários a falar, com a autorização deles, é claro. O que eles vivenciam no nosso dia a dia, qual é a visão deles do CAPs AD. Falei isso pro CAPs 1 também, falei para as gurias no CAPs infantil, claro que as crianças não vão falar, mas pode utilizar até os pais, né? Qual é a visão do usuário interno, aquele que usa, para que a população entenda que não é ninguém numa camisa de força, é uma pessoa comum, uma pessoa simples, é uma pessoa do dia a dia, que trabalha, que procura o serviço, e que usa, usufrui, que gosta e que está bem lá dentro, que está estável, né? E aí os guris fizeram uma publicação, ficou muito legal. E é essa a ideia. A gente utilizar, então, a tecnologia, as redes sociais, que já estão aí, a nosso favor, para que as pessoas, de fato, conheçam o que é o nosso trabalho. O que realmente é feito lá dentro, para além de um consultório médico. E Ana, tu trabalha hoje quantas horas por dia? Especificamente com a questão da saúde mental, mas são quantas horas por dia? O teu dia começa a que horas e vai até que horas? Meu dia começa às 8 e termina às 18, 19 horas. Eu saio porque eu estou itinerante, né? Eu não paro muito, paro mais ali no AD, porque tem uma sala disponível para mim ali no AD. Mas tem um dia que eu estou no 1, tem um dia que eu estou no I, tem um dia que eu estou no AD. E assim eu vou itinerante, porque eu gosto de estar dentro dos serviços. São 8 horas, que eu digo são 8 horas no cartão ponto, né? Sim. Mas às vezes a gente sai dali e tem alguma... Às vezes é 9 horas da noite eu tô no e-mail. Porque eu já quero adiantar algo para outro dia, porque acumula, né? E aí que horas e em que momento tu deixa a profissional do CAPs e passa a cuidar do CPF, da saúde mental, do CPF, Ana, que é mãe, que tem 2 filhos... Que momento está reservado para isso e como é que tu faz para dissociar, né, essa carga que tu recebe todos os dias, que é pesada, né, que essas pessoas trazem essas questões pesadas, cada um com a sua história. Como é que tu deixa isso e vem pro teu mundo aqui? Como é que tu lida? Como é que tu faz para cuidar da tua saúde mental e da dos teus filhos, né? A gente falava agora há pouco sobre esses adolescentes, né? Daqui a 10, 12 anos. Eles têm essa idade hoje, 7, 10, né? Serão esses adolescentes e um jovem de 20 anos daqui a 10 anos,
enfrentando esses mesmos desafios que tu enxerga hoje. Como é que tu lida com isso? Fora, CAPES, CPF. Olha a ironia do destino, né? Eu precisei passar, e não tem vergonha nenhuma de dizer que precisei passar por tratamento psicológico, faço até hoje, e adoro, e acho que todo mundo deveria procurar, para ter essa estrutura emocional, porque quando tu falou ali, nossa, tu trabalhou metade da tua vida dedicada à saúde, eu demorei a enxergar que eu precisava ser mãe, mulher e não só enfermeira. Eu vivi um momento da minha vida um tempo atrás, que eu acho que foi o estrago que a Covid acabou fazendo, porque fez em todo mundo, não ia ser diferente comigo. Que eu pensava somente em trabalhar. Trabalhar, porque eu preciso dar tudo para meus filhos, porque eu preciso trabalhar. Mas eles não estavam acompanhando. Ou tu não estava acompanhando eles nessa vibe de querer não, apenas trabalhar para entregar para eles? Quem ficava com meus filhos era a avó, o pai, enfim. E chegou um determinado ponto que uma amiga me disse assim, tá, mas que hora que tu fica com o teu filho? E aquilo me deu um estalo, assim, e um médico, porque eu precisei fazer tratamento, porque acabou que deu pane no sistema geral, né, porque tava dormindo só 4 horas por dia, e aí deu pane, óbvio. 1 ano e 8 meses fazendo isso, à base de energético, café, dormindo mal, sem fazer intervalo, tocando de um serviço pro outro, enfim. E aí deu pane. E aí foi que me deu aquele estalo, assim, eu digo, nossa, mas é mesmo? Né? Que hora que eu tô ficando com meus filhos, meu? Porque eu chegava em casa morta, sem paciência, né? Porque tu tá cansado, tu quer dormir. Eu já tinha trabalhado 30 e poucas horas, direto, e eu queria dormir. E aí, às vezes, eu sentava no sofá, assim, com eles com toda a energia, porque queriam ver a mãe. Queriam ver a mãe deles. E aí, um dia, a minha filha me disse assim, mãe, quando é que tu vai parar de trabalhar tanto tempo assim? Que saco isso! E aí foi o tapa na cara que eu precisava. A minha filha tava com 4 anos e pouquinho e me disse aquilo. Poxa, mãe, tu quer só dormir. E aí, quando tu não tá dormindo, tu não tá aqui. Claro. Nossa, aquilo foi tipo, acorda, né? E aí foi quando eu pedi a demissão da Santa Casa. E aí fui buscar ajuda, porque eu tava naquele impasse. Eu quero sair, mas não posso sair, mas gosto daqui, preciso do financeiro. E aí entrou naquela confusão, assim, de conseguir se organizar para sair daquilo ali, né? E desenvolvi um burnout daí. E aí eu digo, preciso me adequar, preciso de ajuda. Foi quando eu reconheci, porque o profissional de saúde, ele tem um defeito, né? Ele acha que todo mundo adoece, que ele cuida de todo mundo, menos ele. E aí quando eu tive uma crise de ansiedade muito grande, muito severa, antes de entrar pro trabalho, eu sentei dentro do meu carro, comecei a chorar. E eu digo, mas o que é isso? O que tá acontecendo comigo, né? Foi quando eu me dei conta que era o momento exato de parar. Parar pelo menos em algum lugar, né? E aí foi quando eu pedi demissão. E aí, hoje, a Iana de hoje, ela se organiza. Ela estuda. Eu não parei de fazer as coisas que eu gosto, porque, por incrível que pareça, eu gosto de estar estudando. Então, eu tô sempre me especializando. Tô fazendo uma especialização, tô terminando na área de saúde mental. Não contente, tô fazendo uma concomitante na área de docência, porque eu gosto da aula. Ainda dou aula de noite. Que são paixões que eu tenho, que é dar aula. Para mim é terapêutico, né? Então, não deixo de fazer. Mas a Iana se organiza. A Iana tem o final de semana como mulher, daí ela sai, ela se diverte, ela vai curtir uma festa, ela sai pra balada, se tem que sair. Essa é a Iana mulher. E a Iana profissional trabalhou a semana toda. E a mãe? E a mãe se organiza durante as noites, todos os dias. Senta, lê um livro com os filhos, senta, olha os desenhos, senta, vai assistir um filme, senta, vai fazer um bolo e compartilhar e ter aquele momento. É tempo de qualidade, que eu não dava. Né? A Iana busca na escola ou leva na escola, né? Acompanha os materiais, senta, abre a mochila, que é o que eu falava no começo, a gente não precisa estar o tempo todo, mas que eles entendam, filho, eu estou trabalhando, mas quando eu parar, eu tenho um tempo contigo, que é o que o meu filho mais velho, ele diz, mãe, eu só preciso de uns minutos contigo. E aí ele me conta como foi o dia, eu procuro saber tudo dele naquele tempo que eu tenho ali com eles, e antes de dormir, todos os dias, isso é regra. Sou eu quem coloco eles para dormir, porque moramos só nós 3 atualmente. E é regra. Horário para dormir, eles têm. Horário para jantar, eles têm. E é a regra
toda é o boa noite, o eu te amo. Ninguém dorme sem dizer isso, né? E esses tempos ele brigou comigo e disse assim, eu não vou até falar eu te amo. Aí passou, dei o tempo dele, passou meia hora e foi lá no meu quarto. Mãe, eu não consigo dormir sem dizer eu te amo, né? É ruim, né, mãe? Eu digo, é importante, né, filho? Porque no outro dia eu acordo, eles estão dormindo muitas vezes. E se eles acordam antes de mim, antes de eu ir pro trabalho, os dois vão lá no quarto. Então é uma rotina que a gente tem. Estabelecer rotina é mais importante do que tu ficar ali horas e horas e horas com a criança e não fazer absolutamente nada com a criança. Então essa organização como mulher, como mãe, como profissional foi necessário para mim. E às vezes tu tem que dar o restart e te dar conta do que tá faltando e o que tá sobrando. Porque não existe receita mágica de bolo, né? A gente falha em alguma estação às vezes, né? Mulher perfeita, profissional perfeita, mãe perfeita, não existe. Eu tenho amigas agora que estão virando mães recentemente e entram em colapso às vezes. Eu digo, calma, que é normal. Dá vontade de fugir, dá vontade de chorar, a gente se sente incompetente e tá tudo certo. A maternidade não é esse mar de rosa que as pessoas pintam. Para começo de conversa, porque pintam assim a maternidade como algo fantástico, maravilhoso, que tu vai ser. Não existe isso para começo de conversa, né? A maternidade é muito além disso. Tem desafios todos os dias, tem dia que tu tem vontade de correr, porque eles se desafiam todos os dias. E aí que tá a grande magia de ser mãe. A começar né? pelo ato em si do nascimento, que é uma ruptura brutal, né? Seja normal ou cesárea, é uma coisa Né? que apesar de ser obviamente natural, né? Sim. As duas formas, mas é uma ruptura brutal, agressiva. Não, e mexe própria, com né? o corpo da mulher, mexe com tudo, né? Não Exatamente. puxando a brasa pro lado das mulheres, porque vai ter homem que vai dizer, ah, ela tá puxando. Não, é que, na verdade, mãe abdica de muita coisa. A mulher abdica de muita coisa para virar mãe. E às vezes acontece na vida dela que ela não escolheu, ela simplesmente virou mãe, por inúmeros motivos que acontecem na vida da mulher. E aí tu tinha planos. Eu tenho amigas que me dizem, e eu também, na minha maternidade, eu tinha planos. Eu queria ser mãe com tal idade, porque eu ia fazer isso, aquilo, antes de ser mãe. Mas não foi nada disso. E tá tudo bem, mas aí tu precisa reorganizar a tua vida. É que não são os teus planos, são os planos do além, né? Exatamente. É outra coisa, né? Eu acredito muito nisso, né, nos propósitos. O drama familiar de ter observado teu pai com depressão e tentado atentar contra a própria vida colabora para o entendimento que tu tem hoje da necessidade de se falar e estar atento à questão da saúde mental? Sinceramente, não. Não. Não, porque é uma questão pessoal, assim, Kleiser, que envolve vários fatores, né? Quando meu pai tentou suicídio, eu estava vivenciando uma situação que eu estava do lado da minha mãe, né? E meu pai tentou suicídio por questões óbvias dele, e na época eu não falava com ele, né? E me chamaram, enfim, né, na primeira vez que aconteceu, e eu até estava em férias na época e tudo mais, e retornei imediatamente para ajudá-lo. E a forma como cedeu tudo foi uma coisa de família, assim, que vou ter que contar. Nós teríamos que abrir um podcast de 3 horas para falar só disso, porque é delicado, questão familiar é delicado. Mas acredito que tenha sido até um preparo, porque eu lido com questões familiares, os guris principalmente, e a gente tenta amenizar as questões familiares, porque esse é o nosso papel enquanto CAPS também, né? Claro. Trazer o filho para perto do pai, auxiliar, orientar, na verdade, essa é a palavra mais correta, a gente orienta. Mas a gente, como esses dias eu disse para uma moça, nós não somos um lugar onde vocês vão se reconciliar, nós não somos um lugar onde nós vamos obrigar o filho a cuidar do pai, o pai cuidar do filho, enfim. Existem questões muito além disso, né? Óbvio, Existe, né? E muito particulares, né? Existe, exatamente, porque às vezes a gente diz assim, a gente condena aquele filho que não cuidou do pai. Mas vai olhar a história. Por que aquele filho não tem aquele vínculo com o pai? O que aconteceu para que esse filho hoje não queira cuidar daquele pai, né? Tem questões familiares muito, muito delicadas para se tratar. E na época com o meu pai não foi diferente, né? Foi algo muito delicado, porque ele havia... ele estava numa vida social muito boa, financeiramente. Ele é minha mãe.
podiam viver muito bem, né? E meu pai jogou tudo fora. Literalmente, assim. Ele se endividou, ele fez e aconteceu. Você perdeu no caminho. E acabou que ele assumiu um outro relacionamento. E foi muito difícil para minha mãe. Porque aí na época, sabe como é uma cidade pequena, né? Acabou que a minha mãe descobriu esse, e outro, e outro, e outro, e outro. E a minha mãe ficou mal na época. Principalmente porque a menina que meu pai se relacionou era mais jovem que eu. Então, para minha mãe foi algo assim, muito, na época, muito, muito forte para ela. Mas a minha mãe é uma mulher forte, ela se recuperou rápido. Em 3 meses, ela estava já erguida Plena. e tentando se manter a vida dela como pôde. Ela precisou trabalhar, enfim. Não foi fácil para ela, eu entendo o lado dela, sei que foi bem difícil para ela. Mas eu acabei, na época, ficando furiosa com meu pai. Não pela minha mãe, porque eu acho que a relação dos dois é dos dois, mas pelo pai que eu tinha num pedestal. Porque meu pai sempre me educou pra: tu não trai, minha filha, tu não ilude ninguém, minha filha, tu não engana as pessoas, minha filha, tu seja honesta, seja, né, na vida profissional, pessoal, namorado, amigo. Meu pai me educou assim. E aí eu cresço e meu pai faz algo totalmente oposto. Aquilo foi, assim, muito difícil de eu entender na época que ele era um ser humano, que ele não era só o meu pai. E aí a gente ficou de mal. Enfrentar com ele, e olha a ironia do destino, né? Na época eu trouxe ele para Livramento, ele veio morar comigo daí. E a médica que atendeu meu pai é a médica que eu trabalho hoje. Né? Eu brinco com ela, digo: doutora, a senhora era tão novinha, e ela: e tu também, né? Ela estava vindo para cá, fazia bem pouquinho que ela ainda estava no processo de transição de Porto Alegre de Livramento, então ela vinha algumas vezes, e ela foi fantástica, assim, pro meu pai. E aí eu entro num lado que muita gente não acredita, mas eu particularmente, aí, como tu fala, meu CPF acredita no mundo espiritual. E meu pai, ele é católico, daqueles católico, Fervoroso. né? Fervoroso, sim, de ter o santinho na casa e tal. E eu não tenho religião, eu acredito em algumas coisas, né? Coisas que eu vivi e comprovei, vamos dizer assim. Eu gosto muito disso, do que é real para mim. E eu acreditava muito, e acredito até hoje, no mundo espiritual, no espiritismo. E aí eu fazia um trabalho voluntário num determinado centro espírita e eu digo: pai, eu vou te levar lá. Não, porque eu não vou, porque essas coisas eu não vou. Tu vai sim, porque nós precisamos tentar tudo para tu melhorar. E aí convenci ele de ir. Cheguei lá, ele estava no meio da multidão lá. Tinha gente naquele dia que eu nunca vi na minha vida. Parece que assim, ó, a gente resolveu ir e foi metade do Livramento. Só que a gente estava sentado aguardando ser chamado e o médium da casa chamou meu pai pelo nome e pediu pro meu pai ir para lá, para a salinha. O pai ficou, olha, quase 1 hora conversando com o médium lá. O meu pai passou 1 semana, retornou, fez uma nova sessão lá. Em 2 semanas, vamos dizer, o meu pai melhorou significativamente. Mas ele precisava do perdão da minha mãe. E aí, claro, liguei pra minha mãe na época, mas a minha mãe não me chamou de santa, né? Claro, muito magoada, muito ferida, enfim. Perfeito. Mas deu o perdão pro meu pai. E aí ele conseguiu, né, seguir adiante. Retornou pra minha ex-madrasta, hoje é ex-madrasta, viveu a história dele e tudo mais. E novamente ele tentou, né, recentemente, deve fazer uns 5 anos mais ou menos que ele tentou de novo, de uma outra maneira, né, e fui novamente, acompanhei ele, levei ele, tudo, e a gente, e aí eu já estava mais ou menos, conhecia o trabalho das meninas, tudo, e consegui ajudá-lo. Hoje estou novamente afastada dele por outros motivos, né, agora motivos mais pessoais, da maturidade, como se diz, né, e sei que ele está em tratamento, né? E sempre penso assim, estou na saúde mental, como tu disse, estou na saúde mental, né? E volta e meia me liga uma tia, né? Por fora, assim. E eu sempre falo: leva ele, medica ele, busca ajuda. Sei que ele está em tratamento, mas não consigo. Em novembro procurei ele, tentei um diálogo, mas infelizmente não foi possível, né? Mas sempre penso que as relações familiares, elas não são fáceis. E a gente lida com isso todos os dias. Todos os dias. A gente tem abandono, né? A gente tem aí
situação de abandono. Agora a gente trabalha junto com a saúde do idoso, e a colega esses dias me contava do abandono do idoso, né? Triste. Abandono. Mesmo a gente tem pacientes com transtorno mental que sofrem esse abandono, né? Pacientes que têm família jovem, que tem... Mas a gente não pode olhar só a questão do abandono em si, né? A gente tem que olhar o que essa família viveu e que laços foram criados dentro desse convívio. Às vezes não tem laço, não tem afeto, não tem carinho, não tem respeito. E aí como é que a gente obriga alguém que não construiu isso ao longo do tempo, né? É evidente que, claro, que um paciente com transtorno mental grave muitas vezes não conseguiu construir isso pela sua condição. Aí é outra história, né? Mas a gente vê aí histórias familiares onde não houve esse afeto, essa construção. E a gente vai, né, desenvolvendo isso e tendo esses impasses muitas vezes na construção de uma saúde mental e de um cuidado em saúde mental quando a família trava, né, nesse sentido. E não é fácil. Os desafios de familiares é algo... Eu digo que família, sangue não é família. Por isso o nosso papo, nosso programa, ele chama, nosso podcast, o nome dele é Outro Papo, porque a gente conversa assim sobre essas coisas, né, que as pessoas não imaginam que aconteçam com o CPF dos nossos convidado no caso a Ana Haas, coordenadora da saúde mental do município. Ana, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Essa conversa poderia durar 2, 3 horas, né, para a gente poder falar mais dos bastidores da saúde mental do município, que a demanda é alta e vocês devem ter histórias aí chocantes para contar. Mas também é importante preservar, porque as pessoas já se afastam tanto do tratamento, né? Se começar a contar o estado que as pessoas chegam, é importante que algumas saem, se recuperam, a vida segue. Sim. E muitas, não são poucas. A gente tem bons exemplos para contar. Eu acho que esse é o X. Exemplos desafiadores aí. A gente teve um caso bem específico no município, que as pessoas acham que ela sumiu da cidade. Ela não sumiu, ela está em tratamento, está evoluída, está com a irmã, está bem cuidada, evoluiu bastante. Então esses casos são bons exemplos para a gente dar, né? Que dão certo, não é todo mundo que dá errado, né? Eu tô sempre dizendo, até na questão mais da drogadição, principalmente, que é o fim, se envolveu, é o fim. Acabou. Não é o fim, existe saída, todo mundo merece uma segunda chance, né? Principalmente na drogadição. E na saúde mental não é diferente, né? Se existe amor, se existe cuidado, se existe a parcela ali da família, né? A gente consegue evoluir muito com os pacientes. A gente tem exemplos reais dentro dos serviços que dão certo. Uma realização da Lince Comunicação e Osa Filmes, direção de imagens do Marcos Ozanam, produção da Lince e da Osa. O Outro Papo desse final de semana fica por aqui. Vocês estão convidados a seguir o nosso canal no YouTube, link vai aparecer aí, e também o nosso perfil lá no Instagram. Bom final de semana, um abraço, Ana. Obrigada. Tchau, tchau.